UTI lotada, 100% da UTI, 180%, pelo menos a informação que a gente tem é que são 10 leitos para a Covid-19 na enfermaria. E a gente vai conversar agora com o Dr. César Minelli, que é o diretor clínico do hospital Carlos Fernando Malzone, que nos dá o prazer de conversar conosco mais uma vez. Dr. Minelli, muito obrigado pela deferência de estar conosco aqui no Jornal Hora 1. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos os ouvintes. Pois não. Doutor, nós ficamos, eu imagino vocês muito mais, mas nós ficamos surpresos hoje pela manhã quando nós vimos que, infelizmente, temos um recorde, né, de internações no Hospital Carlos Fernando Malzone, com 26 pessoas internadas. Não sei se esse número já mudou durante o dia, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, nos nossos números aparecem 180% de ocupação na enfermaria Covid. Procede isso, doutor, ou vocês já aumentaram definitivamente a enfermaria Covid para receber mais pacientes? Porque eu soube, inclusive, agora à tarde, de mais uma transferência de Araraquara de alguém com Covid para Matão. Tudo isso procede, doutor? Isso, procede. O negócio está evoluindo muito rápido. Acabei de falar com o plantonista do pronto-socorro agora. Ele está subindo uma pessoa jovem do pronto-socorro direto para a UTI. Então, esses números estão mudando muito rapidamente e para maior. Eu não soube se houve alguma alta, mas a situação está muito, muito preocupante, ficando até assustadora pela rapidez de novos pacientes que estão chegando em estado grave no pronto-socorro de Matão e também de fora. A gente tem uma média aí de solicitações diárias de vaga no nosso hospital, nos últimos 2 dias, de 10 a 15 solicitações de vagas para pacientes da enfermaria e para UTI. O senhor fala que solicitação de vaga é pela CROSS, Central Reguladora de Oferta de Serviço de Saúde. Exato. Isso é complicado, porque o portal Morada também mostrou agora há pouco, numa matéria de Araraquara, que os leitos lá estão também todos ocupados, e a Américo Brasiliense nós tínhamos hoje pela manhã 7 pacientes internados, o que mostra que lá também já não tem mais vaga, né, doutor? Exato. Ribeirão Preto também estava com os 4 hospitais principais, 3 com 100% de ocupação, um estava com 95%. Então, está se confirmando aquela previsão que havia no final de dezembro, que devido às festas de fim de ano, iria aumentar o número de pacientes internados, mas eu acho que até superou a expectativa que as pessoas tinham, né? Os médicos tinham, porque aumentou muito de uma hora para outra. Está muito preocupante. Doutor Minelli, procede a informação que a faixa etária das pessoas internadas com Covid-19 caiu assustadoramente, mostrando que jovens e adultos também, não só mais idosos, estão com casos graves em UTI? Procede. Nossa. Procede. Pacientes mais jovens estão indo direto. Esse paciente que eu falei agora não tem 40 anos, né? Ele foi direto do pronto-socorro para a UTI, não passou nem pela enfermaria. Então, sim, para ser pessoas mais jovens estão, além dos idosos, estão sendo... Isso não só no Brasil, não só em Matão, né? No Brasil todo, mais jovens que internados. Doutor, no que diz respeito à enfermaria, pelos números que nós tínhamos, 18 pessoas, hoje de manhã, 18 pessoas internadas, e o primeiro número que nós tínhamos era de 10 leitos reservados para a Covid-19. O hospital consegue ampliar com a capacidade de vocês, com toda a competência de vocês conseguem ampliar até quanto esse número de leitos na enfermaria, doutor? O número que nós temos reservado, né, nós estamos pactuado com o SUS, é até 30. Né? Para chegar até 30. Mas então de 10 ia para 20, acho que essa semana já estamos nos programando para chegar nesses 30 rapidamente, porque a quantidade de solicitação que está chegando está muito grande, né? Então, até alguns procedimentos eletivos vão ter que ser suspensos, né? Principalmente cirurgias eletivas vão ser suspensas para que haja pessoal disponível, para haja espaço e pessoal colaborador disponível para tratar dessas pessoas. Tem um outro agravante que está acontecendo também, Fábio, é que nós estamos com uma grande dificuldade, não só aqui em Matão, mas também na região, de conseguir profissionais para prestar atendimento para essas pessoas com
caso suspeito ou confirmado de Covid. Nossa. Tem poucos médicos, tem poucos equipes de profissionais de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, para dar assistência nessa situação. Então, os poucos que tem, né, já estão trabalhando, alguns foram afastados porque ficaram doentes, todos os nossos profissionais foram vacinados, mas as vacinas às vezes demoram para fazer umas 2 a 3 semanas, às vezes até 4 semanas para dar uma boa proteção. Então, sem dúvida, a situação está assustadora. Doutor, no que diz respeito à UTI, se esse jovem foi para lá e não houve nenhuma alta, é possível que nós estejamos, então, já com 112,5% de ocupação com um leito extra. O hospital tem capacidade para chegar até onde? De UTI, bom, ao todo, na UTI, o problema é que nós temos limitação de espaço, né? Desculpa, não só de espaço, mas de médico e de profissionais, de enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. Então você pode até ter espaço físico, né? Mas você não tem pessoal suficiente para cuidar dessas pessoas, né? Então, a gente está remanejando na medida do possível o uso de ventiladores, estamos requisitando ventiladores de outras unidades para não deixar ninguém falecer por falta de assistência ventilatória, né? O problema que nós temos agora não tem mais para onde caminhar. Nós estamos sendo a referência para os outros locais encaminharem para a gente, né? Então nós vamos ter que nos acomodar até onde der. Fica difícil colocar um limite quando a necessidade está grande, né? Sim. Dá para falar assim, até tanto. Fica difícil, vamos ver o máximo que a gente tem disponível. Aí chega uma hora que, como falei outras vezes, o SUS trabalha em rede, né? É um hospital ajudando o outro, né? Então, se todos os hospitais ficarem ocupados, né, vai ter que pegar a cidade grande, capital, vai ter que transferir pacientes para aí. Entendi. Doutor, a gente viu cenas dantescas em Manaus, com toda aquela incompetência que não conseguiram prover para os hospitais, estou falando governamental, evidentemente, prover oxigênio para os hospitais. E aí o prefeito de Manaus e o governador do Amazonas disseram que isso deve se alastrar por todo o Brasil, essa dificuldade. Matão corre algum risco nesse sentido, doutor? Nós conversamos hoje com a pessoa responsável pelo suprimento de oxigênio no hospital e ela falou que não. Falou que o movimento que nós estamos, o mesmo movimento de grande, que nós temos pacientes necessitando de oxigênio, nós não estamos correndo, no momento, esse risco. Agora, o seguinte, Fábio, nós não estamos tendo colaboração nenhuma da população, né? É como se tivesse uma área de risco na cidade, né? As pessoas estão se preocupando, e outras que não estão nem aí. O fato de ter colocado o Estado a partir das 20 horas em fase vermelha, fechando bares e restaurantes, né, as pessoas não se aglomerarem, as pessoas estão se aglomerando em casa, né, fazendo festinha, reunião familiar, né, e esse não tá nem aí, é uma situação que deixa tudo imprevisível, né, porque nós temos agora aí uma nova variante de um vírus que se dissemina mais rapidamente. Então, com relação à sua pergunta de oxigênio, nós temos suprimento porque nós temos agora, né, para alguns pacientes. Agora, se tiver uma explosão, igual aconteceu lá em Manaus, a gente não sabe o que vai acontecer, porque a coisa é imprevisível, a rapidez que está evoluindo isso daí. E Manaus foi um aviso. Manaus foi um aviso para o Brasil. Nesse sentido dessa nova cepa do vírus, alguma notícia dele ter chegado pelo menos perto aqui do interior de São Paulo? Não, a única notícia que nós temos recentemente é que chegou em São Paulo, né? Sim. Agora, o sequenciamento genético é uma técnica difícil, né? Todo laboratório que consegue fazer.
Mas a questão de tempo, né? Como a gente não tem uma boa fiscalização de pessoas usando máscara, para pessoas obrigar as pessoas a usarem máscara na rua, evitar aglomeração, como não tem essa fiscalização, a questão de chegar no interior do estado de São Paulo e para o resto do Brasil é tempo, não sei quanto tempo vai demorar, mas que daí vai acontecer essa cepa mais transmissível e provavelmente mais agressiva, mais mortal, né? Estou falando provável porque a gente não tem essa informação ainda, mas tem vários médicos, enfermeiros em Manaus falando que o perfil dos pacientes está diferente nessa pandemia. Eles estão observando que são mais pacientes jovens, pacientes que a evolução é muito mais rápida e muito mais grave, né? Então, mais de 90% do sequenciamento genético de pessoas que estavam com Covid em janeiro em Manaus foram dessa nova variante, que eles estão chamando de P1, né? O mesmo coronavírus, mas tem essa variante chamada P1. E eu não tenho dúvida que isso daí vai se alastrar diante do comportamento da população. Nós estamos diante de um momento bastante difícil e de muito negacionismo, né, doutor? Esse que é o mais complicado de tudo, né? Eu acho que nem sei por onde falar. Eu agradeço muito a sua participação, a lucidez do senhor, o seu conhecimento, enfim, a sua credibilidade, para a gente tentar convencer algumas pessoas, talvez, a usarem máscara. Muito obrigado pela sua participação conosco. Boa noite e muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Fábio, à disposição. Grande abraço. Um abraço. Olha, gente, preocupante, hein? Preocupante. Não sei se a qualidade do som estava 100%, mas aterrorizante, hein? Estava aterrorizante. Olha, fiquei preocupado. Fiquei preocupado mesmo. Fiquei preocupado mesmo. Obrigado, Dr. César Minelli, diretor clínico do Hospital Carlos Fernando Malzone. Preocupadíssimo. E agora?